acontece de eu transformar todas as minhas experiências em texto. Tem um poema nesse meu livro que diz assim: o mundo acabando, pode ficar tranquilos, reconstruam tudo segundo a planta dos meus versos, vento, eu disse como era, né? É mais ou menos essa ideia que eu tenho, né? Eu quero, assim, que uma experiência humana inteira passe para a palavra. Entende? Desse modo, a minha passagem por esse planeta está justificada. O que existe mais se não afirmar a multiplicidade do real? A igual probabilidade dos eventos impossíveis, a eterna troca de tudo em tudo, a única realidade absoluta. Seres se traduzem. Tudo pode ser metáfora de alguma outra coisa ou de coisa alguma. Tudo irremediavelmente metamorfose. Que existe mais se não afirmar a multiplicidade do real? Poema de Paulo Leminski, na interpretação de Antônio Abujam, abrindo Metrópolis. É um bom jeito de começar, né? Então, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente está só começando. Você percebeu que o assunto aqui hoje é a Flip. Está chegando a 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty. O Paulo Leminski, vocês acabaram aí de ouvir e ver no nosso arquivo de 1987, é o grande homenageado dessa edição. Por isso, a gente quer falar sobre essa programação, quer entender como tudo foi armado. A curadora da Flip, a Ana Lima Cecílio, está aqui com a gente para falar sobre a programação desse ano, que tá demais. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Didi, de novo. É uma delícia vir aqui falar da Flip. A gente fica sempre esperando, o Metrópolis está sempre lá. Paulo Leminski como homenageado, sempre um homenageado acaba dando, assim, o tom, uma inspiração e um clima para a Flip, né? E que clima é esse que o Paulo traz pra gente? Didi, quando a gente escolheu o Paulo Leminski, é claro que tinha uma vontade de colocar mais poesia na programação, que é uma coisa que eu achei que faltou um pouco ano passado. E o Brasil vive um momento muito rico de poesia, então homenagear o Leminski era um pouco como trazer mais poesia para o programa. Mas, além disso, e aí eu acho que é o que mais me interessa no Leminski, assim, é que ele foi um cara, um poeta, que entendeu que a poesia não tem que ficar enclausurada e é uma coisa a ser decifrada pelas pessoas que estão muito acostumadas com a literatura. Ele tinha uma postura de jogar poesia na rua, nas pessoas, no trocadilho, na música, e de trazer as pessoas para mais perto da literatura e dos livros. E acho que isso é um movimento que interessa muito a Flip. Né, de aumentar o público, de fazer as pessoas lerem mais, de tirar o medo das pessoas de entrar nos livros, de achar que é uma coisa muito elitizada. E para isso ele fez música, ele fez poemas curtos, ele fazia o grafite, ele botava poema nas camisetas. Então tem esse movimento de espalhar a poesia que é muito interessante no Leminski e que foi um pouco o nosso norte nessa programação esse ano. Eu acho que é olhar para a palavra, é mastigar essa palavra, exatamente, é corromper, é se aproximar, é beijar, é abraçar, é colocar a palavra ali no centro e como uma fonte muito grande de transformação, que é a literatura, mas a poesia faz isso de um outro jeito, né? Faz, e assim, o Leminski mesmo, ele dizia isso, ele fala assim, a gente acha que no Brasil as pessoas não leem poesia, a poesia é sempre meio maltratada pelas editoras e pelas livrarias, mas a gente é talvez um dos países mais musicais do mundo. E aí ele falava muito disso, da importância da canção, da poesia que está espalhada nas canções, na relação que a gente tem desde o samba, do rap, da música popular, assim, e que isso é poesia também, né? Claro, não à toa. Temos Arnaldo Antunes como também um anfitrião ali, né? Sim, fazendo essa ligação e mostrando essa pegada da curadoria de mostrar a música também ali como um lugar de poesia. O Arnaldo foi muito próximo do Leminski, eles foram amigos e trocaram. Ele cantou várias canções compostas pelo Leminski, Luzes, que é uma música belíssima. E o Leminski tinha uma grande admiração por ele, assim, por ser esse poeta que leva a música às multidões. Ele adorava os Titãs, ele achava que os Titãs têm um trabalho, né, na época dele, tinha um trabalho de poesia e de ritmo que era muito importante para isso e que atingia muita gente. Então, o Leminski dedica o último livro dele para o Arnaldo. Então, quando a gente fez o convite para o Arnaldo, a gente achou que ia combinar demais. Opa! Eu estou muito ansiosa por essa apresentação. Estaremos lá. Tem o Gregório do Vivier também fazendo, né,
né, uma performance falando Sim. sobre a língua. Tem muito a ver com o espetáculo mais recente dele, né? Sim, O Céu da Língua, que é uma coisa das palavras, Das né? palavras. E tem, a gente está falando de poesia na rua, um representante, entre tantas histórias que vão acontecer lá, o Sérgio Vaz, né? É. Esse cara que também coloca a poesia na rua, né? Ah, sim. Quando a gente fala de espalhar a poesia e de usar a poesia na vida das pessoas e aproximar as pessoas da poesia, é impossível não falar do Sérgio Vaz. O Sérgio talvez tenha sido o primeiro autor nacional que eu falei, não, se a gente vai homenagear o Leminski, ele tem que estar. Ele tem um trabalho há décadas na periferia de São Paulo, né? Começou com os saraus da Cooperifa e que é uma compreensão profunda do poder transformador da poesia, da sociedade, do jeito de pensar a sociedade, de como isso pode mudar a vida das pessoas. Ele faz isso de um jeito maravilhoso, ele influenciou muita gente, gerações, eu diria, assim, e ele tem essa certeza do poder transformador da palavra. Então, a gente quis muito que ele tivesse com a gente lá. Que legal. Bom, tem tanta coisa para falar, mas sobre poesia, só para a gente fechar aqui, tem um espaço esse ano na Flip para a gente ouvir poesia, né? Sim. É uma das novidades. É um palco novo, que não tinha ano passado, chama Palco Caprichos e Relaxos, e é um espaço que a gente deixou assim, ele está muito bonitinho, está do lado do auditório, em frente a um café, na livraria ali, então é bem no meio da praça, é um palco pequeno, onde a gente convidou 15 poetas de todos os lugares do Brasil, de estilos muito diferentes, de idades diferentes, para estarem ali falando a poesia, essa manifestação verbal da poesia, que a poesia não está só no livro, mas ela também é dita. Então a gente vai encher a praça de barulho, eu acho que vai ser bonito, assim, ver entre as mesas do programa principal, ter esses 15 poetas com convidados, alguns com música, outros só falando, mas é uma vontade nossa de encher Paraty de poesia, assim, eu acho que vai ser bonito. Vai ser bonito mesmo. E tem também uma convidada que está todo mundo esperando, que é a Rosa Monteiro. E eu queria que você falasse sobre ela, você já estava tentando. Sim. E aí você traz a Rosa Monteiro nesse momento. E por que escolher essa mulher para falar dentro dessa Flip? A Rosa, ela faz um movimento que é muito, que enche a Flip de orgulho, assim, porque ela veio pela primeira vez em 2004, há 21 anos. E ela, quando veio em 2004, ela estava lançando o primeiro livro dela, que é A Louca da Casa, o primeiro livro dela no Brasil, que é A Louca da Casa, e que é muito representante desse tipo de literatura que ela faz, que é uma mistura entre ensaio, pesquisa, história e a vida pessoal dela. Ela confunde, ela é uma narradora muito malandra, porque ela confunde a gente. E ela começa a contar uma história, a hora que você vê, você está lendo sobre ela, né? Ela faz essa mistura de gêneros, que é muito importante e que muita gente tem feito isso. E ela veio há 21 anos, ainda desconhecida com esse livro só, e agora, 21 anos depois, ela é um fenômeno, ela tem mais de 10 livros publicados, é uma das autoras mais queridas do público, consegue falar com muita delicadeza de luto, de perda, de criação, mas com muito humor também. O humor, que é uma característica muito importante para o Leminski, né? Então, nesse sentido dele dar um norte, acho que a Rosa combina muito com isso. E de falar de coisas femininas, da existência das mulheres, sem parecer caricata e de um jeito que acho que diz respeito a todos nós, assim. Claro, sim. Que abarca as complexidades, né? Exatamente. Não chega ali e sem facilitar nada, né? Não. Ela é muito incrível, assim. Que bom. É bom, às vezes, não fazer, né, as concessões. Você falou dessa questão feminina, a gente tem muitas mesas que vão passar por discussões a respeito de violência contra a mulher, por exemplo, também sobre empregadas domésticas, essa relação que a gente tem aqui no Brasil, super conflituosa. A Lília Guerra está numa mesa com a chilena, por exemplo, Alia Trabuco Zeran. Olha aí. A Alia é uma chilena e é impressionante, assim, a gente tem 5 autoras latino-americanas. Acho que dos subgrupos das autoras, o maior é das latino-americanas. O que é muito interessante, porque se você olhar o programa das 10 primeiras Flips, quase não tinha isso. Não.
mas não era nenhuma questão de escolha da Flip, é que isso não era publicado. Eu acho que anos depois, né, mais de 10 anos depois, a gente vê que as latino-americanas elas estão sendo publicadas e para um público brasileiro, talvez diga mais respeito. A gente lê a Lia Trabuco, que vai estar na mesa com a Lília, e que é uma menina que fala, uma menina porque ela é uma jovem autora, mas uma mulher que fala também sobre a relação, essa violência do trabalho doméstico, como isso é representante da desigualdade social, tanto no Brasil como no Chile, como na América Latina, né? Então, quando a gente fala de uma autora como essa, ela, de repente, tem muito mais para dizer para a gente do que os homens eurocêntricos que a gente leu tanto e que foi tão importante na minha formação, também, por exemplo. Claro. Né? Mas como de repente, estar olhando ali para as vizinhas latino-americanas ajuda a gente a entender mais a nosso dia a dia, a nossa vida, do que... E quando você fala a gente, eu acho que tem esse... Sim, eu, mulher, mas tem a gente brasileiros, né? Eu acho que esse olhar também é importante. Que bom! Tá uma Flip maravilhosa. E tem tanta coisa. Vamos aqui fechar com esse 1 minutinho que eu tenho aqui, com a Marina Silva, que vai ser entrevistada na Flip nesse momento em que a gente tem muitas discussões no Brasil sobre meio ambiente e também para ter espaço para falar, talvez, também das violências que ela vem sofrendo, né? Sim, a Marina é, sem dúvida, assim, a gente queria muito que tivesse um nome de peso para tratar da crise climática e da COP30 que o Brasil cedia no final do ano. E eu acho que tem uma mobilização da sociedade civil e dos especialistas muito voltado para isso. E a gente tinha sempre essa certeza de que a Flip precisava contemplar isso. E aí, pensando nos vários nomes, a gente não chegou em outro que fosse melhor do que a Marina, que é uma pessoa que faz isso, faz a luta pela floresta em pé desde os seus 14 anos, enfrenta todos os governos que passaram, luta pela defesa de uma legislação que proteja a floresta. E assim, ela ganhou uns prêmios do tipo uma das 10 pessoas capazes de salvar o mundo. Ela é muito... A gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir. Então, eu estou muito feliz. Não é fácil, né, você conseguir trazer uma ministra de Estado na véspera da COP30 para a Flip, mas a gente está muito feliz com a presença dela. Acho que vai ser muito bom ouvir o que ela tem para dizer, assim, também como uma mensagem de esperança, não só de catástrofe, né? Assim. Muito bem. Tantas possibilidades que a Flip traz para a gente, para abrir o pensamento e para refletir. Muito obrigada, Ana, por mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigada, Didi. Foi um prazer. Então é isso, gente. É quarta-feira, dia 30 de julho, que começa a Festa Literária Internacional de Paraty. Tem muita coisa. Entrem no site da Flip, fiquem ali por dentro de tudo que vai rolar esse ano. As mesas, os participantes, é para você se programar e o Metrópolis também vai estar lá. A gente encerra o programa de hoje com mais um trecho da entrevista do poeta Paulo Leminski para o programa Panorama de 87. E amanhã a gente está de volta às 7h45 da noite. É o Leminski falando de música, é? Vamos ver. Um beijo, gente. A poesia ela existe tanto no livro quanto ela pode existir na música, quanto ela pode existir em outros lugares. Então foi um modo de eu desliteratizar a minha poesia como ela é desliteratizada. Eu, na realidade, sou uma pessoa, por exemplo, que eu já li muito poesia, mas hoje eu ouço muito mais discos do que propriamente leio livros. E, além disso, eu sou músico e também sou letrista. Então, é um modo de eu afirmar essa minha ligação, assim, umbilical, entende, com a música popular. Escolhendo 3 amigos desse talento, e principalmente Itamar Assunção, que eu considero um gênio. Para mim, depois de Caetano e Gil, é a coisa mais espantosa que já aconteceu na música popular brasileira, é o Itamar. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Já percebeu que aqui no nosso canal tem muito conteúdo como este, hein, que você acabou de assistir. Então é deixar o seu joinha, aproveitar para se inscrever, porque a gente vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo no ar.